Olá, ótima noite para você. Estamos começando mais um Politeia para debater os principais fatos políticos que marcaram o Brasil neste ano de 2013. Você é o nosso convidado e hoje a nossa conversa diz respeito a isso, né? Os fatos políticos que marcaram o ano de 2013, como, por exemplo, as manifestações de rua, a condenação dos mensaleiros, a criação de 2 novos partidos e ainda a frustração de quem esperava a oficialização da Rede Sustentabilidade, o que não aconteceu. E ainda a queda de braço do governo federal para a efetivação do programa Mais Médicos. Vamos falar também de fatos que marcaram regionalmente aqui a política em 2013, como a filiação de Júnior Friboi ao PMDB e ao lançamento aí da candidatura dele, ou pré-candidatura ao governo do estado. E aqui em Goiânia a gente não pode deixar de falar também hoje neste balanço das discussões da mudança, né, das mudanças no plano diretor e ainda a derrubada do aumento da planta de valores, que geraria um acréscimo no IPTU e ITU para quem contribui aqui na nossa cidade. Fique conosco, nosso debate só está começando. Lembrando que você pode nos acompanhar pelo canal 5 da TV aberta aqui em Goiânia, para toda a região então metropolitana, canal 4 pela NET, em Anápolis, no canal 9 da NET, pela parabólica também, satélite Star One, canal B4, você pode nos acompanhar. A transmissão também é feita em cadeia pela Rádio Aliança AM 1090. Você ligue, participe, 3254-1078, nosso telefone cidadão, para você fazer a sua crítica, dar a sua sugestão, nos ajudar a realizar o Politeia deste domingo, dia 29 de dezembro de 2013. Estamos esbarrando já aí no finalzinho do ano e chegando, claro, 2014, e a gente vai ter também um pouquinho dessa discussão das repercussões de 2013, claro, em 2014, um ano eleitoral, muito para a gente debater. Não vou para intervalo, nós não vamos fazer intervalo hoje, um pouquinho diferente, já chamando você então para a conversa, porque estou recebendo aqui na nossa mesa, na nossa bancada, o Wellington Borges, que é o nosso jornalista aqui da Rede Fonte, sempre nos acompanhando. Obrigada, Wellington. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos debater aí o ano de 2013? Vamos sim, Luzeni. Pelo que você trouxe aí dos fatos que marcaram o ano, até às 11h30 vai ser um período curto, né, para a gente fazer essa retrospectiva. Uma boa noite a todos que nos acompanham, aos nossos colegas que vão debater conosco hoje aqui todos esses fatos que marcaram esse importante ano para a política no nosso país. E também conosco neste domingo o professor Alberto Carlos, que está conosco aqui, já preparadinho, afiado para a gente discutir então o ano de 2013. Ele que deu um tempinho aqui conosco, né? Estava descansando, férias de 3 meses, Deus me livre, foi muito tempo, muita coisa para a gente discutir. O senhor ficou estudando tudo em casa, né, professor? Realmente. Olá, Luzeni, boa noite, Wellington Borges, boa noite, Charles, boa noite, amigo e amigas. Ô, compadre, ô, comadre, tô de volta, viu? Depois desse descanso aí, né? Foi rapidinho, mas já voltamos, tá? Que bom que nós estamos podendo entrar na sua casa para mais uma noite aí de bate-papo sobre política, tá? E olha que 2003 pode parecer que não aconteceu muita coisa, mas aconteceu muita coisa em 2003, tá? Vem participar com a gente, tá? Um abraço. A gente falou aí, o Wellington até dizendo, né, que tem muita coisa para a gente debater até 11h30. Isso foram só essas, né, informações que eu dei até agora, foram algumas das coisas, dos fatos que aconteceram em 2013, porque tem muito mais, e a gente vai falar, inclusive, com um jornalista que, assim, está o tempo todo à caça da notícia política, para estarmos bem atentos, né, antenados com o que está acontecendo aqui no nosso estado, a política brasileira também. Ele, Charles Daniel, que é jornalista do jornal O Hoje. Muito obrigada por ter nos atendido. Seja bem-vindo, a casa é sua. Obrigado, Luzeni. Obrigado, Wellington, ao professor Alberto e principalmente a quem está assistindo a gente aí, né? Vamos falar um pouco aí para que essas pessoas entendam um pouco mais sobre o que aconteceu nesse ano de 2013. Exatamente. Muito obrigada. E assim, começando então o nosso debate agora, nossa discussão a respeito de 2013. E não tem exatamente uma sequência, não dá pra gente começar em janeiro, fevereiro, março, abril, porque foi tudo tão embolado, né? Foi um jogo, uma partida bem complicada este ano aí no mundo político. Então, nós vamos falar um pouco das questões internacionais para começar, pode ser? Pode. Vocês concordam comigo? Então, vamos falar das questões internacionais, porque a gente já começou o ano aí com a eleição do Papa, né? Que é um estadista, um chefe de Estado, que fez uma reviravolta, um latino,
né? Uma pessoa que levou uma ideia um pouco diferente lá para o Vaticano. Será que isso influenciou a política no mundo? O que vocês acham? Professor Alberto, o que o senhor acha? O primeiro fato que chamou a atenção foi que a Igreja Católica, depois da sua Constituição mesmo, ela tem um Papa que renuncia sem ser com a morte, né? O Papa Bento, ele diz, olha, eu não estou dando conta do recado, o negócio aqui é muito complicado, eu não tenho forças mais para essa situação, estou tirando meu time de campo e abro a oportunidade para um novo Papa. E aquele Papa que tinha uma possibilidade de estar no lugar de Bento, né, no anterior conclave, vem realmente à tona, que é um Papa argentino, para nós brasileiros foi uma surpresa muito grande, né? E ele vem, assume a cadeira papal e vem com um discurso diferente de que se tinha até então. É um Papa carismático, mas firme, né? Apesar de que, por ser um líder de uma entidade, de um governo, né? Se esperava mais dele, né? E está se vendo muito pouco de ações, né? Porque ele agora está realmente confrontando com as estruturas do governo Vaticano, né? Então ele tem muita dificuldade de se locomover ainda dentro de Roma. Então é uma realidade, Inclusive, final de ano agora, estou vendo ele sendo eleito o principal personagem pública, né? Personalidade pública em 2013, e o homem que mais se vestiu bem em 2013, né? Ele realmente hoje está no pop, né? É o pop da mídia internacional. Mas ele, eu não sei se exatamente ele não tem assim tanto respaldo. Ainda, né? Sabe por quê? Porque ele, inclusive, buscou aí agregar forças, o Islã mesmo, né? Que para muitos é considerado inimigo, ele tentando aproximar, fazendo um discurso de paz. Você não acha que isso foi um avanço? Eu acho que o principal avanço dele nesse primeiro discurso foi a tentativa de aproximação da Igreja Católica novamente aos membros, aos fiéis, certo? Ele usou alguns discursos que chamou muita atenção da sociedade. Não, tem um efeito, tal efeito que você vê nessa Jornada Mundial da Juventude aqui no Rio de Janeiro, uma multidão incalculável, né? Então tem um efeito. O discurso dele é um discurso iniciante, é um discurso de retorno, de resgate da Igreja Católica às suas paróquias, né? Ao seu dia a dia, né? Então ele vai ter. Agora é muito cedo ainda, né? Um ano é muito pouco para um papado, né? Ele lançou uma carta agora, a carta dele ainda está sendo discutida, uma encíclica que ainda está sendo conversada ainda pelos meios intelectuais, mas eu acredito que há uma contribuição muito grande. Agora, eu até ouvi um comentário sobre religião, a questão da religião no meio político, né? Como que não só a religião, mas todos os contextos culturais, eles influenciam diretamente no meio político, né? Eu já vi uma entrevista na Band muito interessante sobre isso, na Globo News muito interessante sobre isso, que se não é esse contexto religioso, muita coisa da política hoje poderia estar convivendo com uma catástrofe. Eu discordo do professor Alberto quando ele diz que o Papa ainda fez muito pouco, porque eu acredito que nesse menos de um ano, né, em que ele está no papado, ele já teve mais visibilidade do que o Papa anterior, que era extremamente discreto, né? Chama atenção o fato, principalmente, ser escolhido pela primeira vez um Papa fora da Europa, né? E chama atenção também o fato de ser um Papa latino, porque hoje a América do Sul... do mundo, né? Hoje a América do Sul é o continente com o maior percentual de católicos no mundo, mais até do que a Europa, que é o berço aí, né, do catolicismo. Eu também acredito que o Papa Francisco tem chamado a atenção justamente por essa questão conciliadora. Ele, na Argentina, foi opositor durante muito tempo da Cristina Kirchner e do marido dela, do Nestor Kirchner, e foi justamente a primeira pessoa que ele recebeu assim que ele assumiu o papado, mostrando esse lado beijo de tudo, hein? conciliador. Ele escolheu o nome Francisco, né, que é um nome de um santo da Igreja Católica que era humilde, né, tem todo esse discurso de ser franciscano, e veio com bastante críticas justamente à ostentação dentro da Igreja Católica, ao fato de padres e líderes religiosos andarem em carros caros, né, ostentarem casas caras, mas foi trazendo um perigo aqui no Brasil essa história, né? Porque ele no meio do caminho mudou rota, e ele, por estar num carrinho simples, quase que acontece muita Exatamente. gente. Então, de certa forma, ele acaba
batendo de frente com algumas estruturas dentro da Igreja Católica, que a gente sabe que é uma instituição extremamente conservadora e que se reformou pouco ao longo da história. A questão é até essa, saber se esse bater de frente vai trazer alguma mudança no Vaticano, né? Se ele vai ter força para isso, porque o Bento, que era muito mais renunciou duro, justamente por essa questões questão, que ele tocou em feridas lá, o déficit da Igreja Católica, do Banco Vaticano, é algo assustador. Eu acho que a gente não pode esquecer que o Papa Francisco, ele é, antes de tudo, católico, e o catolicismo ele é conservador, ele não adianta esperar grandes reformas, a Igreja não vai mudar a posição dela em relação, por exemplo, ao uso do preservativo, ao fato dos padres, dos líderes não casarem. Tem que mudar a atitude de quem está lá dentro. Essas são questões que não vão ser tocadas. É um Papa católico, como não poderia deixar de ser, e é conservador. Mas não pode se esperar grandes reformas. Né? Contra a pedofilia, por exemplo. Exatamente, são coisas que têm que ser combatidas, e ele já tem mostrado um posicionamento, pelo menos de enfrentamento, melhor do que o de Bento XVI, que acabou aí pedindo boné. Olha, eu acredito que o Papa, ele traz duas questões importantes aí, que é muito mais do que influenciar no Vaticano, ele influencia no mundo. Porque são dois fatores. O primeiro, da pregação, e o segundo, o fator do exemplo, que eu acho que é o principal, né? Então, o fato dele andar de metrô, dispensar o carro oficial dele, já é um exemplo incrível, né, para o mundo inteiro. Então, são coisas que aparentemente são simples, mas que outros papas não faziam. E na verdade, como um líder de governo, ele tenta mostrar o seguinte, que não dá mais para os governos tentar esse poder, esse estado de poder, né? Até a Igreja Católica está dizendo, não dá mais para viver dessa forma. Eu acho que os líderes, a questão até de responsabilidade fiscal dele mesmo como líder do Vaticano, né? Está pregando uma situação. Muitos políticos coçaram a cabeça. Muita gente fala assim, não dá para... Então, é um exemplo, o Charles está falando, um exemplo de estadista, né, que está dizendo o seguinte, não dá mais para viver dessa forma. Agora, o mundo mudou. Com relação a essas mudanças, eu acredito que a Bíblia, o que a Bíblia prega, realmente não haverá mudança. Então, o que está previsto na Bíblia, a Igreja vai manter. Mas alguns dogmas da Igreja Católica, como, por exemplo, o fato do padre poder ou não casar, isso, em hora nenhuma, se fala sobre o assunto na Bíblia. Essa é uma questão que a própria Igreja resolveu dessa forma. Então, eu acredito que coisas relacionadas à doutrina, em alguns dogmas, isso sim pode, no mínimo, haver uma discussão, que antes nem se discutia. Então, agora eu acredito que está aberto ao diálogo. Mas vocês falando de abertura, sabe o que me vem à mente, assim, com essa história toda do Papa, né, de ser um latino, de sair lá da Argentina e assumir um dos grandes, né, uma das grandes lideranças no mundo todo, é que a gente vê a América Latina, né, a América do Sul, começando a despontar, a aparecer mais. Quer dizer, nós temos um Papa, que é, no caso, latino. Nós temos aí, até falávamos antes, sobre a questão, por exemplo, de chamar a atenção dos Estados Unidos. Nós vimos esse ano um escândalo que gerou um problema seríssimo com Dilma Rousseff e Obama, que foi a questão da espionagem. Quer dizer, nós estamos, parece que, na ponta aí das conversas, das discussões, dos interesses, inclusive. Vocês pensam assim, eu acho que é o momento dos latinos agora. Nós temos riqueza, nós temos força, né? Nós temos gente, população, e eu acredito que tem muito ainda. Nós vamos nos surpreender, inclusive, quando a gente tiver aí outras pessoas despontando. Dilma Rousseff abrindo aí a discussão da ONU, né? Uma reunião internacional da ONU, fazendo uma discussão também durante o funeral de Nelson Mandela. É o momento ou não é dos latinos? Olha, eu acho que o Brasil, por se tornar uma quinta, sexta economia mundial aí, chamou atenção, né? O Brasil criou uma estabilidade e fazer parte do BRICS fez com que o Brasil pudesse chamar a atenção do mundo, né? E acredito que eu nunca vi tanto show internacional no Brasil como tive esse ano 2013. Goiânia, inclusive, show internacional. Esses gringos vêm buscar nosso dinheiro, eles não vêm outra coisa aqui, vêm fazer show, a gente gosta da festa, o brasileiro dá da festa, mas eles vieram aqui para buscar a grana nossa, porque tem condições. Aliás, o brasileiro tem gastado mais no exterior também. Mais no exterior. Então, quer dizer, milhões. nós percebemos que realmente o Brasil tem sido visto de uma forma diferente lá fora. E é interessante que até quem denunciou essa questão
da espionagem que teve de informações do Brasil e da Petrobras, né, pediu asilo político, né, aqui dentro do Brasil. Aqui dentro, né, ele pediu para vir para o Brasil, para morar aqui. Essa semana mesmo ele falou, gostaria muito de morar no Brasil. Que isso, né? Então, antigamente ninguém nem sabia o que era Brasil. Agora, essa questão da espionagem aí, trocando de assunto, já mostra também uma fragilidade do Brasil em 2 pontos. Primeiro, fragilidade do nosso sistema de informação. A segurança do nosso sistema de informação ele é frágil, muito fragilizado. Nós estamos muito abertos ao mundo. Acho que a gente nunca esperou isso acontecer. Nós somos românticos, né, Luzini? Nós achamos que ninguém está olhando para a gente, que a gente é terceiro mundo. Nunca imaginamos. Aqui ninguém importa. Nunca esperou é o marido que acredita que a esposa não vai olhar no celular dele. Mas essa questão da espionagem não foi só no Brasil. Eu acredito que chamou atenção porque o Brasil agora, né, como você disse, Luzeni, o Brasil é o centro. Então, das discussões, pelo menos aí com a Copa, ano que vem, 2016, as Olimpíadas. Mas financeiramente também, Charles, financeiramente, nós estamos aí mas a espionagem dos Estados Unidos, isso é algo antigo. E, inclusive, eles fizeram também com vários países da Europa. Que um tem certo tradição. romantismo, nós pensar que eles não estão olhando para a gente. Eles estão olhando, mas a gente não achava que era tão forte, né? A questão da fragilidade do sistema de informação também há na Europa também, né? Porque lá também os Estados Unidos conseguiram se infiltrar, né, no sistema. A indagação é essa. A primeira é essa fragilidade. A fragilidade até nossa de pensarmos que a gente tem um mundo muito reservado, né? Que o meu Face é só eu que olho o meu Face, né? Que o meu WhatsApp é só eu que acesso. Não é aberto. O sistema é aberto, não tem jeito, né? Então mostra a fragilidade. Nós temos que entender que esse sistema não é tão reservado assim e mostra a situação. Nós não temos legislação nenhuma sobre isso. Essa é uma situação que nós não colocamos nossos olhos, né? Na questão de que como é que está a legislação nossa com relação às redes sociais, com relação ao acesso de informação, as punições em relação a isso. Nós não temos nada. Mas eu vejo uma coisa mais problemática ainda. Eu não sei, eu concordo que isso realmente seja muito importante, mas eu vejo uma coisa bem pior, que é a questão da relação do Brasil com os Estados Unidos, que são 2 parceiros aí econômicos que sempre trocaram dinheiro, né, porque a gente entrega lá as commodities, que são os grãos que a gente produz, principalmente Goiás, né, que é o celeiro do mundo. E aí agora a Dilma, inclusive, cancelando quando, gente, um chefe de Estado nosso foi convidado a ir lá a ser recebido pelo presidente dos Estados Unidos. Com a xícara na mão, né? Exatamente. De certa forma, isso mostra a força do Brasil também, né? Chegar ao ponto de poder recusar um convite de um presidente norte-americano. Mas como vai ficar? Será que o Brasil tem realmente aí cacife para poder manter essa suspensão, assim, não vamos Belém, não vamos brigar por enquanto, né? Eu concordo com o professor. Folhinha verde, né? Eu concordo com o professor Alberto e com o Charles na questão da vulnerabilidade. A gente viu aí casos de autoridades políticas brasileiras que usavam e-mail que sequer era criptografado, e-mail comum, como todos nós usamos aqui. Mas a questão da espionagem, como o Charles bem disse, é uma questão de estratégia política norte-americana. A estratégia política sempre ocorreu e vai continuar ocorrendo, não é a carta que a Dilma e a Angela Merkel enviaram para a ONU que vai fazer a espionagem norte-americana deixar de existir. Não, isso é rasteiro. E isso foi fortalecido ainda com o trauma norte-americano com o ataque de 11 de setembro. Depois do ataque de 11 de setembro, eles ficaram ainda agora, mais desconfiados. E o curioso, né, só para fechar essa discussão, o curioso é que hoje se fala nessa vulnerabilidade da internet, e a internet surgiu justamente com o objetivo de evitar que a União Soviética utilizasse informações norte-americanas na época da Guerra Fria. Então, eles criaram um sistema de internet justamente para ser mais seguro. E hoje tem toda essa discussão em relação à segurança. Eu gostaria de chamar a atenção só para um fator que o professor Alberto ele disse que realmente quem vem ao Brasil vem atrás do dinheiro do brasileiro, né? Que a economia é boa. E uma das questões são a questão das montadoras. As montadoras realmente vieram para o Brasil. O Brasil é o país onde os carros são mais caros do mundo, os locais onde elas realmente inflacionaram. E inflacionado também está o imposto. Mas a minha indignação é com relação ao carro elétrico, que existe uma legislação que impede que o Brasil fabrique carros elétricos, né? Que já há uma fabricação em escala nos Estados Unidos. E aqui, acredito eu, por conta da Petrobras,
né, existe essa legislação que impede isso. Eu acho um absurdo. Briga de gigantes, né? Não dá nem pra gente entrar nessa questão. Agora, o fato é que o Brasil está crescendo, os políticos perceberam essa força que o Brasil tem internacionalmente. Agora, outro personagem dessa história toda, né, da política, que descobriu força foi a população. A população descobriu que tem força, a população começou a se tornar mais consciente com relação à política. Aquela história do brasileiro, que quando eu estudava, né, no ano de 1900 e vai lá bolinha, a gente falava assim... Calma, Luzeni, calma. Eu sou apolítico. Não existe isso mais no Brasil, de dizer que é apolítico, dizer que não gosta de política, que não faz política. Todos nós somos seres políticos. Para começo de conversa, a gente aprendeu isso na escola também, né? A omissão faz parte, né, da política também, exatamente. Quando é omisso, aquele espertalhão aproveita da sua omissão para ocupar um espaço porque você não está se posicionando. Eu não vou lembrar do pensador agora, mas tem uma frase que diz que o problema de não gostar de política é ser governado pelos que gostam. Não, e aí, essas pessoas não podem reclamar do que está acontecendo. Né? Então, quer dizer, os espertalhões gostam... Não, os espertalhões, os malandros mesmo da política, gostam de gente assim, que não gosta de falar de política, gosta de ser omisso. Essa galera que é bandidagem, que está aí, que gosta, diz que faz para que as pessoas sintam assim, que política não vai resolver, não resolve, né? Esses caras, os espertalhões, gostam desse tipo de gente. Gostam desse pensamento. Gostam que as pessoas pensam assim. Esse voto, viu? Não, e faz compra de voto, e prega isso, a política não tem jeito, política é roubalheira, tal. Porque a omissão da pessoa faz com que isso, o Estado não mude. Mantém esses caras no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, porque nós somos omissos. Nós não temos posicionamento crítico, nós não conseguimos colocar essas pessoas na parede. Então, eles continuam, eles amam os ambientes, essa situação desse pensamento. Pois é, muitos que votavam, inclusive, muitos que se posicionavam, que iam lá na urna, né? Eu ouvi muitas vezes gente falar assim, perdi meu voto porque o meu candidato não venceu. Não perdeu o voto, não. Você foi lá e cumpriu o seu papel, né? Que é de uma pessoa que foi tentar decidir a política no Brasil. O seu futuro, o futuro da sua família, né? De toda a nossa nação. Agora, a população criou agora, a partir de agora, um start, né? Que, na verdade, ligou o start para que os políticos não façam mais o que eles querem, só o que eles querem, mas o que a população também quer. Né? Então, quer dizer, a partir do momento em que, no mês de junho, a população foi para a rua, outras pessoas se conscientizaram dessa obrigação e dessa importância, dessa força, inclusive, que tem. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito que o brasileiro não será o mesmo, já não é mais o mesmo depois de junho deste ano de 2013. As manifestações começaram localizadas, a gente viu que começou de uma forma localizada, principalmente com o problema do transporte coletivo no Rio Grande do Sul, quando teve a primeira em março, né? Eu estava fazendo uma pesquisa da linha do tempo. Em março, no Rio Grande do Sul, houve uma quebradeira com relação ao ônibus lá. Depois desse mesmo movimento, veio para Goiânia. Goiânia foi o segundo start, né, desse movimento, dessas manifestações. E aí a coisa pegou um volume, pegou uma dimensão que ninguém esperava, em função dessa rede social. Certo? A rede social foi uma surpresa, foi agradável para um e desagradável para outro, né? Principalmente para quem era governante, foi desagradável porque não se esperava essa mobilização, não se esperava mesmo. Eu recebia nos meus contatos de rede social a chamada para certas reuniões que, sinceramente, eu repassava isso aí criou um volume de acesso, né? E foi muito grande. Multiplicadores, né? Isso. E essas manifestações... apesar de que chegou um certo momento, Luzeni, que tentaram identificar essas manifestações como um motivo para chamar a atenção do mundo para o Brasil em relação da Copa da Confederação. Mas para chegar lá, elas começaram em março. Né? Em abril, em junho, quando chegou aquele momento de eclusão mesmo, que aí não se falava mais só de passagem aérea, de transporte coletivo, mas falava de problema de saúde, falava do problema da construção dos estádios, não problema com os hospitais, se falava do problema de educação, se falava sobre o problema da PEC, que estava sendo votada, uma PEC, inclusive a PEC 37 da impunidade, onde o Ministério Público estava sendo afastado das investigações. Quer dizer, começou a se trazer os temas das agendas brasileiras para a própria população. Grupos, né? Eu fiz essas passeatas, eu fui para passeatas, participei das passeatas. É um hábito meu, na direta já eu estava lá. Eu gosto desse ambiente porque é um ambiente de transformação, é uma oportunidade de mudança. Então eu estava lá, dessa vez, enrolado na bandeira do Brasil, que eu usei na direta já, e eu vi vários grupos, né, com razões diferentes se reunindo, né, brigando, tendo grito de ordem, muitos sem direção.
né? Por exemplo, eu fui participar de uma aqui que saiu uma turma para a Praça Universitária, outra turma saiu aqui para 85 e uma saiu subindo ali 87. E foi aí que desagregou. E aí eu não sabia para onde ir, mas faltou liderança. Mas assim, a gente percebe que a população brasileira ela está muito bem mais informada do que estava no passado e se posicionando de forma crítica. Sim. Eu concordo com a questão da informação, mas eu discordo um pouco da Luzeni quando ela diz da consciência política. Eu duvido um pouco disso. Num certo momento nas manifestações, a gente chegou ao ponto em que as pessoas estavam manifestando contra tudo, né? A gente quer o fim da corrupção. Mas as pessoas viram aquele momento, aquela oportunidade, velho. A gente quer o fim da corrupção, a gente quer a melhora da saúde, da educação e quer para amanhã. E a gente sabe que as coisas não se transformam de um dia para o outro. E quem é contra tudo é a favor do nada. E o nada, essencialmente, não existe. Se tivesse uma pauta mais concreta de reivindicações, talvez nós tivéssemos tido mais avanços. Como o professor Alberto bem lembrou, os avanços foram poucos, porque realmente a classe política não sabia como responder essa questão. A população está mais consciente agora da força que tem. Não sabia como responder essa questão. Então, assim, foi um start para começar, entendeu? A pesquisar, a descobrir a política. Existe um medo velado, existe um medo meio velado ainda da população. Como é que vai ser esse negócio o ano que vem, 2014? Esse povo vai voltar para a rua, a gente vai conseguir se reeleger. Os governantes foram desgastados, a Dilma saiu de um patamar, Quem não conhecia passou caiu. A conhecer. Agora, na verdade, eu concordo com o Hélio, no posicionamento do Hélio. Estruturalmente, não gerou possibilidade nenhuma de mudança. Mas o e algumas coisas estão voltando ao patamar anterior. Eu posso citar um exemplo. As empresas, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo da região metropolitana, o CETRANS, conseguiu na Justiça a suspensão do ganha-tempo, que era um programa do transporte coletivo que surgiu após as manifestações, para que as pessoas pudessem utilizar aí três vezes, né, na verdade, 3 viagens durante o período de 2 horas e meia. As empresas de transporte coletivo em Goiânia, nos últimos meses, fizeram o maior barulho em relação ao não aumento da passagem, né, que as empresas iam quebrar e etc., que o posicionamento do poder público foi tomado, de certa forma, um pouco de afogadilho, né? Algumas questões não avançaram e outras estão recuando. E será que a população vai voltar novamente? Mas a população não é mais a mesma. A população, aquela que não entendia, que acordou. Eu acredito que não é que a população tenha acordado. A questão é que as manifestações, como o senhor bem diz, o senhor participou das manifestações, das diretas já, segundo o senhor. Então, as manifestações ocorrem há tempos, e isso historicamente. Mas qual a diferença desse momento na história? A diferença se chama-se internet, são as redes sociais. Então, a população hoje consegue se movimentar com uma facilidade grande. E mesmo sem ir para as ruas, existe uma mobilização na internet. Uma mobilização de você sentado na sua cama, você se mobiliza e protesta contra algumas coisas e organiza com determinados grupos de, por exemplo, não eleger um determinado deputado que já está lá no Congresso há muito tempo. Chamando a atenção para outra questão é que, por exemplo, houveram avanços, sim. Um exemplo, pelo menos, a tentativa com esses 5 pactos que a presidente Dilma lançou, pelo menos uma tentativa de mudar alguma coisa. E não há como, numa manifestação onde há 1 milhão de pessoas, muitas vezes mais do que isso, você controlar qual será a nossa reivindicação. Cada um tem a sua própria reivindicação. Uma vez que eu moro em determinado setor, no meu setor tem alguns problemas, tenho as minhas reivindicações particulares, você tem as suas, e todos temos reivindicações gerais. Então, numa manifestação é natural que ocorra vários caminhos mesmo, de solicitações e tudo. Eu acho isso importante, essa riqueza. Eu me pergunto também, nesses milhões de pessoas que foram às ruas, quantas não foram apenas pela histeria coletiva? Nunca participei de um momento assim, né? Jovens principalmente, de 20 e poucos anos, nunca participaram de um momento assim, vamos às ruas, vamos protestar contra tudo, contra todos. Mas eu discordo completamente da frase da Luzeni de que o Brasil acordou. Porque os movimentos sociais no Brasil sempre foram fortes, e sempre se movimentaram e se manifestaram, sempre estiveram acordados. Eu acho que nós passamos adormecido um bom período. Últimas manifestações, aquela do sindicato, do ABC, que gerou tudo isso aí e tal, mudanças e tal, nós ficamos muito tempo adormecidos. Desde a época do Collor. Desde a época do Collor, fica muito adormecido, acomodado, o Brasil é muito fácil acomodar. Então, eu acho que é um bom momento para isso. Agora, eu concordo com vocês que não houve uma direção, algo que vai produzir resultado efetivo de mudança.
Agora, o que eu vejo, o que eu observei, até comentei na Rádio Aliança, na Rádio Verdade, participando da 1090, um dia falando sobre isso com o Marcelo Helena, até um abraço para o Marcelo, boa recuperação, voltamos com saudade de você já, Marcelo. É o seguinte, é que, na verdade, o que está surgindo mesmo, que o sentimento que eu percebi lá, é de que a classe política que está aqui hoje no Brasil não tem nada a ver com os movimentos sociais do Brasil. Que a mudança do não mundo social, representa essa classe essa social é profissional. O cara tem 10 milhões, 5 milhões, ele compra uma cadeira de deputado estadual, deputado federal. Certo? Quando o camarada tem uma representatividade de um grupo fechado, que tem grana para bancar uma campanha, ele vai ser eleito. Eu sou da época que um camarada começava a sua vida política lá nos bairros, como representante de bairro. Ou na escola, certo? né? Ou nas escolas. Ele crescia politicamente, tinha uma formação política, ele começava a se envolver. Hoje não tem mais isso. O que eu percebi é que esse grupo que estava na rua, eles não têm voz. Certo? Então eles não conseguem ter nenhum representante político que fala, esse cara não representa. Por isso que eles falavam, ô fulano de tal, você não nos representa. Ô fulano de ciclano, vocês não me representam. Não vem para cá. E entidades conhecidas que têm uma certa estrutura como CUT, CGT, que tem uma representante de classe política, eles não aceitavam no meio. Eles tentavam filtrar e ir lá queimar a bandeira, quebrar o pau com os caras. Sabe por que eles estão dizendo pra gente que essa classe política que está aí não representa essa situação que o Charles falou, desse novo momento social do país. Esse é um que temor, é rede social, também. que é as pessoas que querem mudanças, que querem ver um camarada... Porque as pessoas estão cansadas aqui políticos que sentam numa cadeira lá em Brasília e põem as pernas para cima e falam assim, vamos mudar a saúde agora, vamos mudar a educação com projeto lei, PEC. As pessoas não querem isso, querem mudanças reais, pessoas que vivem o dia a dia. O que eu vi foi esse sentimento que eu vi. Agora, me preocupou muito foi que não tem uma direção. Essas manifestações não têm uma liderança clara. E eles negaram isso até porque não querem formar novos líderes para esse modelo político que está aí. Até porque esses líderes serão políticos. Se formarem líderes, eles não serão políticos. Mas é por meio da política, em uma sociedade democrática, que se fazem as transformações sociais. Mas por isso precisa da reforma no momento política. Em que o cidadão que acabou de sair do sofá, né, pela primeira vez na vida, expulsa um representante de uma CUT, de um movimento social, você pode até não concordar, né, com a Central Única dos Trabalhadores, pode até discordar do trabalho que eles fazem, mas eles estão como movimento social representado na luta política há muito mais tempo do que o cidadão que acabou de sair do sofá. E no momento que você diz que nenhum partido político presta, que ninguém te representa, a gente tira tudo e substitui pelo quê? Mas a gente teve uma situação parecida no Egito, né, em que se derrubou um ditador, assumiu um novo presidente e já derrubou de novo e cria uma situação de instabilidade política muito grande. E a grande preocupação que eu tenho com isso é justamente essa. Para onde vai isso, entendeu? Aí, de repente, a gente vê o governo federal preocupado, lança os 5 pactos, o Pacto da Responsabilidade Fiscal, o Pacto da Reforma Política, que ele lançou até um plebiscito, né, que aí os políticos foram bater, não faça isso, que vai mexer no nosso ninho. Já tem uma reforma política aqui no Congresso há mais de 15 anos, 20 anos, nós estamos discutindo, nós somos a classe que vamos discutir o novo, não vão mexer nisso, não mexe com o plebiscito. Aí vem com a melhoria do SUS, melhoria da saúde, vem com as UPAs, mais médicos, né? Aí veio a questão do Pacto da Educação, que aprovação de recursos do petróleo para a educação e para a saúde. Quer dizer, houve uma mutação. E houve uma mutação até no Congresso. Aí que eu acho interessante, o Congresso aprovou. Teve 3 projetos no Congresso depois das manifestações que eu considero importante. Primeiro, durante o auge da manifestação, foi votado para arquivar a PEC 37, certo? Que era justamente sobre a impunidade do Ministério Público. O Ministério Público tinha que parar as investigações com relação a crimes, certo? Caiu isso aí. A outra foi a corrupção, transformar a corrupção em crime hediondo, que no Brasil não era, foi um avanço. E o último, que eu considero realmente um avanço político desse país, que pode ser pequeno, mas é bom, é o voto aberto. Para caçar parlamento e para votar também vetos da presidente. Professor, vou abrir um parênteses de um projeto também que tem lá, inclusive eu fiz uma matéria sobre isso. É um projeto que torna o transporte um direito social. Então, esse projeto, inclusive, foi aprovado e, ao invés de beneficiar apenas os estudantes, até estudantes que têm dinheiro, né, têm condições financeiras, esse direito social beneficiaria toda a sociedade. Então, o transporte público, que já é subsidiado através dos nossos impostos, ele se tornaria gratuito a toda a população. Aí sim eu acho um projeto interessante, melhor do que
essa questão de beneficiar apenas estudantes ou determinados segmentos. Só para deixar bem claro, eu apoio totalmente as manifestações que ocorreram em julho, só que eu gostaria que a população fosse mobilizada e participasse politicamente o tempo todo. O tempo todo. Mas eu acredito que o start foi dado e as pessoas realmente começaram a raciocinar, a pensar. E outra, a força da internet vai fazer muita diferença em 2014. Bom, minha opinião. E você, o que você acha? 3254-1078, nosso telefone cidadão. Nós vamos fazer um breve intervalo, tempo de tomar uma aguinha aqui, você em casa, mas não sai do sofá não, que é rapidinho. E a gente volta aqui com mais discussões, falando a respeito de 2013, aquilo que aconteceu de mais importante na política e, claro, os reflexos em 2014. A gente volta já já. De volta com Politeia, pura política neste domingo. Fez calor em Goiânia, né? Hoje, será que vai chover muito essa noite? Vamos aguardar, né? Por enquanto, chove aqui e faz calor ao mesmo tempo no Politeia. Porque a gente terminou o outro bloco, né? O primeiro bloco, falando a respeito aí das manifestações que tomaram conta do Brasil em 2013, né, a partir de junho, e acabou no final virando aquela movimentação que a gente não sabia para onde ia e então dispersou toda essa manifestação. Mas uma das grandes reivindicações que colocaram dentro dessas manifestações foi com relação ao novo, pedindo novidade, pedindo algo diferente para a política, pedindo novos nomes, né? Será que isso é possível? E mais, eu vou perguntar aqui para os meus colegas, o que vocês entendem por novo na política? São novos nomes? É um novo pensamento? O que é? Ambos. E está nas mãos de quem foi às ruas. Eu acredito Basta utilizar um instrumento que tem, que é o voto. Se existem pessoas que estão aí, e as pessoas estão insatisfeitas com elas, estão há décadas aí na política, estão porque receberam o voto, inclusive, de quem foi às ruas. Mas quem escolhe primeiro os nomes não são os próprios partidos. Nós já escolhemos lá nas urnas nomes que já foram pré-determinados. Basta participar. As pessoas que foram às ruas também podem participar da política, também podem se filiar, também podem... A gente recebeu aqui várias mulheres reclamando por isso, por mais mulheres na política, por mais pessoas engajadas. É justamente a frase que a gente disse no primeiro bloco. Se você não quer participar, o problema é você ser representado por quem quer. Eu acredito que o novo não se trata de pessoas, nomes, mas o novo seriam propostas. Podem ser os políticos que estão aí. Existem bons políticos, sim. A população é que não participa, precisa participar, conhecer quem são os políticos. Acho que as pessoas querem comportamento diferente. Isso seria o novo. Olha, quando eu digo que trabalho na editoria de política, que eu explico, eu escrevo sobre política, as pessoas coçam a cabeça e torcem o nariz. Olha, mas eu vou falar. Realmente, é difícil encontrar alguém que me criticam muito, até minha cunhada, ela fala assim, Zeni, como você gosta de política? Como você pode gostar de política? Eu acho que a população também não pode colocar todos os políticos na vala comum, não. Existem muitos políticos que trabalham, que representam aquelas pessoas que os elegeram. Eu acho que a política, na verdade, ela representa a sociedade. Ela é um espelho da sociedade. Assim como na sociedade tem pessoas ruins, desonestas, os políticos saem do seio da sociedade. Eu até estava olhando um artigo no Estado de São Paulo hoje, achei muito interessante, que a grande dificuldade do Novo hoje, o editorial lá colocou isso, achei interessante, é a questão da gelatina partidária que tem no Brasil. Ele usa esse termo lá. O que é a gelatina partidária? Não tem definição. Ah, tá. Não tem definição ideológica. Nem duro, nem mole. Então as pessoas olham para isso aí e falam assim, aonde que eu vou? Onde que eu me posiciono? É difícil, é muito complicado, é muito complexo. E isso é um reflexo de quem está querendo se manter no poder. Certo? Porque hoje há um acomodismo, principalmente nesse editorial, há uma citação seguinte, que o meio empresarial no Brasil, ele é refém da estrutura governamental. Isso não será que não é o contrário também? Não, muito pelo contrário. Hoje, as estruturas empresariais hoje são totalmente refém das estruturas governamentais. Você precisa ter uma ideia, existem empresas hoje que são bem-sucedidas, estão vivendo a sua empresarial em função de BNDES, em função de ajudas do governo, nuances do governo. Certo? Facilidades que o governo tem. Então, nós temos um governo hoje muito presente dentro da economia que não cria condições para que o meio empresariado busque a sua própria sobrevivência. E o que faz esse empresariado? Alinha-se a políticos para ter os seus espaços garantidos. Que é corrupção. Eu acho que mais importante aí, o que acontece? também... Aí aonde a coisa pega. E aí que as pessoas olham e falam assim, como é que quebra isso?
No STF, o senhor deve estar acompanhando lá o julgamento com relação à proibição do financiamento das empresas, né, das campanhas. E até eu acredito que isso deva cair lá no STF. Vai colocar novamente o STF frente a frente com o Congresso. Vai colocar novamente o STF legislando no Brasil. Até porque, por causa da omissão porque o Congresso achou ruim. Mas, na verdade, é essa. O judiciário hoje, que tinha que ser o guardião, o cumpridor fiel das regras que estão estabelecidas pelo Legislativo, ele está legislando. Porque os políticos hoje, o que acontece? Os políticos hoje não têm coragem para fazer o que tem que ser feito no país. Até porque a maioria dos 513 deputados, eles dependem muito dessas empresas para ganhar as eleições. Então, logicamente, eles não querem a aprovação de um tipo de projeto como esse. Quem está eleito hoje se elegeu dentro da estrutura que aí existe. Ele quer manter. E eu acredito que, assim como é importante discutir também a questão de nomes, de mudança de nomes, também é importante discutir o sistema. O sistema eleitoral hoje brasileiro já não dá para ficar como está. Mas é preciso discutir uma reforma política. Não conseguiram. A reforma política não anda. A reforma política, 20 anos que a ao meu ver, reforma está... ela não vai andar de uma vez só. Vamos mudar totalmente a forma política e eleitoral agora, em uma só constituinte exclusiva e etc. Eu acho que as mudanças vão ocorrer aos poucos. Pode ser que ocorra agora essa do financiamento privado, né? Instituindo, então, financiamento público. Pode vir posteriormente a questão do mandato de 5 anos, o fim da reeleição, vão ser mudanças parceladas, mas que tem que ser constantemente discutidas. Mas sabe que é um problema essa história de financiamento público de campanha? A população não entende isso, não. Mais uma conta para eu pagar? Como vai ser essa história? Na verdade, é uma solução, Luzeni, para a realidade brasileira. Eu acredito que o financiamento público de campanha é o principal projeto da reforma política que está em pauta agora, que tem possibilidade de ser aprovado ainda para as eleições de 2016, apesar de que eu duvido. Eu acredito que essa aprovação pode ocorrer se retornarem as manifestações, se houver uma força, uma pressão 2 décadas de discussão popular. Não vai resolver em 3 meses. Mas o financiamento público de campanha e, logicamente, a proibição pelo STF do financiamento dessas empresas, isso vai possibilitar com que pessoas como o Negro Jobs, né, ou o Joãozinho da Bicicleta, que foram 2 eleitos, que foram eleitos sem dinheiro, isso possibilita que essas pessoas possam ser eleitas, né? Possam, eu não diria igualitária, mas tirar um pouco a diferença. Agora, isso acontece na Câmara, é raridade ocorrer na Câmara dos vereadores de Goiânia, pessoas pobres serem eleitas. Imagina no Congresso Nacional. É muito difícil um senador que não tenha o mínimo de condições, um retorno para dar para seu partido, pelo menos, que ele seja eleito. Isso também é uma questão de cultura. No Brasil, durante muito tempo, as pessoas votavam em pessoas mais ricas, imaginando que elas não vão precisar de roubar, porque elas já têm. Né? E aquela política também de, ele rouba, mas faz. Está acabando isso tudo. Né? Isso precisa acabar. Precisa acabar. E outra coisa que o brasileiro descobriu neste ano é que ele é corrupto. Né? O brasileiro também é corrupto. É uma cultura que recebemos desde a nossa infância, desde o berço. O brasileiro recebe sempre a história do jeitinho, que virou até livro. Nós estudamos nas escolas, né, falando a respeito do jeitinho brasileiro. Muita gente acha bonitinho e tal, mas isso é corrupção. É uma discussão, né? Será que as pessoas estão pedindo o fim da corrupção, não fazem uma carteirinha de estudante falsa, né? Para entrar no show pagando mais barato. Não pede pro colega enfiar ele ali, né, o nominho dele na fila, na frente, para passar na frente de outras pessoas. Isso tudo é corrupção. Luzeni, como que vai ocorrer essa mudança, então? Só tem uma via. Médio e longo prazo. Educação é a única via. Não há outra forma de mudar. Quando você vê o livro Raízes do Brasil, do Buarque, né, você vê a formação cultural brasileira, você fala assim, gente, onde é que nós estamos? Né? E aí a questão nossa é porque a gente, eu acho que o que mais pega aqui é a questão do tempo. Nós queremos que a coisa... E não é assim. Nossa democracia é extremamente jovem, né? E vai levar... Mas é o que eu penso como Luzeni. Foi muito positivo as manifestações. Foi um cutucão.
certo? Não foi ideal, não foi a coisa que nós precisaríamos para mudar esse país, não é... Não terminou como se esperava. Não é aquilo que a gente esperava, mas eu digo para você, foi um cutucão muito bem dado, certo? Muito político, está de olho aberto, está atento a realidades. Vamos ver aí, a Luziane terminou o bloco dizendo que as redes sociais vão inferir nessa próxima, vai inferir mesmo, vai trazer alguma possibilidade de mudanças, políticos vão ter que estar atentos às redes sociais. Luziane está estudando isso, inclusive. Então, eu acho que projeto na pós-graduação. Existe uma preparação tudo para isso. Mas, ao menos, existe também aquele lado, a fragilidade desse sistema, né? Ele pode ser facilmente manipulado. A gente viu com a espionagem que a gente acabou de falar aqui. Então, vamos aguardar. Eu acho que nós estamos crescendo. A minha expectativa, até de programas como esse aqui, politicamente, que acorda, tem muita gente vendo a gente agora, é para isso, gerar esse senso mesmo crítico, essa discussão, a gente acordar, parar de ser omisso e entregar as coisas, o ouro fácil para os bandidos, né? Pois é. Sobre essa questão do financiamento, só mais um comentário, eu acho que o cerne da discussão do financiamento privado de campanha está no fato de que as empresas elas querem lucro. E quem quer lucrar não doa, investe. E agora, outro fato também que, depois dessa discussão toda das ruas, né, que aí foi mais no âmbito da legalidade ali para a criação dos partidos, é que nós ganhamos mais 2 partidos neste ano de 2013. Se você já criticava a quantidade de partidos que nós tínhamos 31. Agora, aliás, tínhamos 30. Agora nós temos 32. E a 34, não? Nós tínhamos 32, agora 32, temos 34. 34 já. Já está até dando para perder as contas. Perdi as contas, então, gente. Já perdi as contas aqui, né? Mas será que o problema é o número de partidos? Pois é, essa questão. Mas a gente sempre fez essa pergunta aqui no Politeia nesse ano. Tem tanta ideologia, tem tantos projetos para 30, agora vocês falando, 34 partidos. Será que eles pensam tão diferente? 3 correntes. E quando eram apenas o MDB e a Arena? E a Arena, quer dizer, nós éramos deficitários naquela época e agora nós somos vou falar uma coisa para vocês, ideal. Vocês podem até assustar do que eu vou dizer aqui para vocês, mas você também vai assustar. Não estou defendendo isso não, mas estou colocando um posicionamento, tá bom? O único partido que tem ideologia partidária nesse país hoje é o PT. É o único que é de esquerda e se prega como esquerda e age como esquerda ainda. Certo? É o único partido. Mas que tipo de esquerda seria? Eu li hoje um artigo acho que existem outros, assim, programáticos. Você pega, por exemplo, um PCO, são programáticos, tanto é que nem participam do processo eleitoral. Mas eu realmente hoje que prega ideologia partidária... É um partido capitalista, o PT. É o PT. O PT, para dizer o seguinte, tá? O que estão prendendo o genuíno, estão prendendo o Disseu, não prendam eles, porque eles têm uma formação partidária. Nós, PT, estamos dizendo que o que fizeram com esse cidadão é perseguição política. Isso é um posicionamento partidário, por mais que eu não goste, por mais que eu não aceite. Certo? É uma cartilha partidária. Hoje o que eu consigo olhar, eu não vejo no PSDB, então, que é o grande partido. Cadê o discurso? Hoje eu ouvi o editorial do Fernando Henrique criticando o PT, que agora, porque ele está dizendo que o PT vai usar agora a bandeira da prisão dos seus membros, né, para a reeleição da Dilma, né? Então, quer dizer, já estão aproveitando, ele está criticando isso, mas cadê a posição partidária bandeira, do PSDB? Não tem. É liberal, neoliberal, seja o que for, não tem uma pregação clara. E o PSDB é um grande partido. Cadê o do DEM? Cadê o do PSDB? Então tem que estar faltando esse pessoal ter essa posição. Quando eu olho para a posição partidária, de ideologia partidária, a única que eu encontro hoje ainda viva, presente na sociedade, é o Partido dos Trabalhadores. Eu vejo que tem alguns partidos nanicos, sobretudo na esquerda, e bem mais à esquerda do que o PT hoje, que tem conteúdo programático. Sim, tanto é que eles evitam... São xiitas. Eles evitam, inclusive, participar do processo eleitoral. Entram para discussão, mas não tem competitividade. Não tem musculatura assim. política. Mas a questão do número de partidos hoje no Brasil, hoje eu acredito que é bom ter um partido no Brasil. Você tem acesso a fundo partidário. Se você conseguir um parlamentar, você tem negociação ali de tempo de TV, né, em uma aliança. Espaço com cargos, você tem espaço em uma chapa. É bom ter um partido. Enquanto for bom ter um partido, vai ter 50, 80. E a gente tem que discutir se é ruim também a gente ter 80 partidos. Mas se houver apenas 2 partidos? Ficar na mão apenas de 2 partidos. Mas já tem uma situação e oposição. Sabe o que está pegando hoje? É que nós não tem nem corrente partidária.
verdade, nós temos uma oposição sem oposição. Não, na verdade, os partidos... Que o PSDB não se preparou para ser oposição os como o PT partidos são foi. casas de aluguel, esse que é o grande problema. Uma pergunta principalmente de um dos nossos telespectadores aqui recentemente era, até falava com o Wellington, né? A pergunta para o Wellington, ele perguntava o seguinte, tem oposição no Brasil hoje? Hoje não temos oposição no Brasil mais. Ele questionou a respeito da direita também, né? Se existe a direita. Que direita é essa? Porque só tem um esquerdista, PT, a coalizão que hoje todas. governa o Brasil é muito mais de direita do que de esquerda. Você pega alguns partidos que estão com o PT hoje no governo federal, é muito estranho isso. como o PP. O PP é um partido que surgiu da arena. Mas causa muita estranheza ainda na população quando você tem aí alianças inusitadas, como já antiga agora, mas a PMDB e PT. Isso até a direta já, por exemplo, era impossível. Em Goiânia era improvável quando o Iris Rezende disputou com o Pedro Wilson, né? Inclusive, foi uma campanha um pouco pesada, que ele falava que, na propaganda eleitoral, né? A propaganda eleitoral, na verdade, criticava a lentidão da administração. Hoje, PT e PMDB estão juntos e Iris Rezende ajudou a eleger o prefeito. Olha, Wellington, o que impossibilitaria a união dessas siglas, por exemplo, PT e PMDB, ou até mesmo PMDB com o PSDB, o que impossibilitaria isso? Ou o PCB com o PSDB? É justamente a questão ideológica que os partidos não têm. Então, se os partidos forem eleitos... então? Bom, se os partidos forem eleitos... Poder, interesse. Exatamente. Poder. Ocupar espaço de poder. Aliás, para os partidos ficar fora do poder é muito ruim, né? Então, se não há um programa dentro do partido, se eles não obedecem essa ideologia, eles vão, sim, se unir. Então, um empresário hoje pode ser o presidente de um partido socialista, cuja... A ideologia, o conteúdo, né, não poderia, isso não poderia ocorrer. Uma coisa que eu percebi aqui, eu não sei se o Wellington e o professor Alberto concordam comigo, durante o programa no ano, é que quando a gente trazia situação e oposição aqui, eles estavam muito educados, né? Uma coisa diferente do que a gente via antigamente. Mas antigamente o embate era muito maior. Mas o desgaste que teve das manifestações, você pode ver que a maioria dos governantes sumiram da mídia. Eles estão concordando um com o outro. Mas eles não estão querendo confronto, porque o confronto apimenta. Por que não? Sabe? Mas é porque justamente isso vai fazer com que a população comece a tomar posicionamento. Hoje é muito mais interessante para eles ficar escondidinho atrás da moita e falar assim, fica quietinho. Ano que vem tem política. É muito pior que caráter que você tem, que você fica concordando com o seu inimigo, sabe? Certo. Não dá. Realmente eu acredito que vai pesar. O ano que vem vamos ver algumas novidades. Eu estou torcendo para mudar algumas coisas. Pelo menos 32%, 33% tem que mudar. Agora, sobre a criação desses dois partidos, né, eu acho que fica muito bem evidenciada essa questão de tentar se alinhar ao poder, né? O Solidariedade, ele surgiu... com o objetivo de se afastar da base aliada da presidente Dilma Rousseff. Tanto é que o Paulinho da Força, né, que foi o mentor aí do partido, uma das primeiras iniciativas dele foi procurar a Aécio Neves para discutir, né? E o PRO surgiu justamente com o objetivo oposto, né, de trazer aqueles que estavam na oposição para a base aliada e para o poder, para o governo. Olha, o PROS não é pequeno não, viu, gente? O PROS não é pequeno não. A grande pergunta ficou foi assim, por que Marina não conseguiu passar a sua rede de sustentabilidade? Nós já fizemos essa pergunta, não conseguimos responder. Eu já sugeri a ela que converse com o ex-vereador lá de Planaltina de Goiás, que é o presidente do PROS, e que conseguiu criar o partido, conseguiu as assinaturas. O ano praticamente teve alguns movimentos políticos. Primeiro foi a manifestação, depois foi o julgamento do Mensalão e a prisão de alguns membros desse julgamento. E essa aliança política de Marina, do seu grupo, da Rede de Sustentabilidade, que nos conseguiu formar como partido, para o PSB apoiando a candidatura do governador pernambucano, Eduardo Gomes, um pré-candidato ao governo, à presidência do ano que vem. Então, quer dizer, esses foram os grandes eventos políticos que nós tivemos no país. Né? E aí a Marina não conseguiu. Né? E aí é interessante, que me chama a atenção, que a Marina entrou já chutando o balde. Né? Um questionamento que eu tenho até para o senhor, será que Marina Silva diz ter, os aliados dela, né, dizem que ela tem um capital aí de 20 milhões de votos no Brasil, que foi o que ela teve em 2010. Primeiro, será que ela ainda tem esses votos e será que ela consegue transferir para Eduardo Campos? Porque naquela época ela tinha visibilidade, ela era ministra, né? Tinha saído, na verdade, do ministério, então ela estava bem visível. Eu acho Dilma era desconhecida. Dilma ainda era desconhecida, estava naquela aposta ainda se vai dar ou se não vai. Realmente, eu acho, a nível de ciência política, quando você vai estudar ciência política, vai ver a questão das pesquisas, e principalmente tem um xará meu, Alberto Carlos,
que ele tem um livro muito bom sobre isso, ele fala que transição de voto ocorre não de personalidade, mas de posição de governo. Se um governo é bem aceito, ele consegue transitar um percentual daquela coisa. E quem está fora do governo? E quem isso é a grande indagação. A Marina consegue transitar esse voto? Eu penso que ela vai conseguir transitar se ela estiver na chapa, cabeça de chapa. Se ela estiver na cabeça de chapa. Se ela não estiver na cabeça de chapa, se ela estiver fora da possibilidade de cabeça de chapa, dificilmente ela consegue transitar. O que eu estou dizendo? Se ela for vice. Mas para ela ser vice, o PSB tem que ter uma chapa pura. Tem que ser Eduardo Gomes e Marina como vice. E aí, como é que faz para eles movimentar articulações políticas pelo resto do Brasil? Essa é a grande indagação. O grande nó que tem é esse. Porque se ela não estiver diretamente ligada ao processo mesmo, difícil, eu acho que os 20 milhões de votos dela é complicado ela transitar para E eu vou falar mais uma coisa para o senhor aqui, para os nossos queridos e para os nossos telespectadores também. A Marina perdeu pontos com essa história de ir para o PSB, porque muita gente, eu ouvi na Rádio Aliança, eu ouvi gente na rua, ouvi gente na minha família falando, poxa, eu acreditava numa Marina diferente. Ela foi para lá, para esse partido, só para ela poder se candidatar a alguma coisa? E foi, né? Ela foi para lá, não foi por uma questão ideológica, não. Marina fez um discurso durante muito tempo de um projeto diferente, quase apartidário então, até, né? Frustrou muitas pessoas. Um projeto sustentável, de que nenhum partido cabia essa ideologia, de repente ela se filia. Eu acredito que Marina, ela se viu sem saída, uma vez que... Mas frustrou muitos eleitores. Com certeza frustrou. Mas eu não conheço a realidade dela, a realidade financeira dela, por exemplo, né? Então, o que movimenta a política também é a realidade financeira da pessoa. E hoje ela não tem mandato. Agora, a minha opinião com relação à rede não ter sido aprovada é justamente porque a Marina estava com um posicionamento claro de que não iria apoiar nem o governo Dilma e nem o PSDB. Então, com certeza, surpreendeu que ela tenha se aliado ao PSB, até porque, na visão do ideário brasileiro, as pessoas imaginavam que ela estaria fundando um partido que realmente tem mais ideologia. Mais próxima do PSOL, por exemplo, do que PSB? Mas já que eles estão procurando espaço político, por exemplo, eu já ouvi. O pessoal não tem capilaridade, né? Não tem. Tá procurando espaço o PSB político. Hoje tem 6 governadores no Brasil. Eu estou falando de questão ideológica. Mas foi uma questão de conveniência. Mas ela não foi para o PSB por questão ideológica, não. Ela foi para o PSB por questão eleitoral. Eu acredito. Por questão ideológica, ela continuaria tentando criar a rede de sustentabilidade dela para ano que vem, para daqui a 10 anos. Eu acredito que, em parte, sim, foi questão ideológica. Até pelo programa do PSB. Mas, em parte, conveniência. É contrário. Não, é porque é oposição a Dilma. Por isso que ele foi para lá. Ela foi para lá. Oposição que até 4 meses atrás estava no governo Dilma. Assim como a Marina, há 4 anos atrás, estava no governo Lula. Pronto, também. A gente estava procurando uma oposição no Brasil e encontramos. Marina Silva é oposição hoje no Brasil, então, né? Vamos ver o discurso dela agora. Bom, vamos fazer um intervalo agora. Vamos fazer um breve aí, né, momento para a gente poder dar uma descansadinha, já raciocinar, pensar o que a gente vai falar no próximo bloco. Eu já trago, então, aqui a ideia de a gente discutir Goiânia, porque muita coisa movimentou a cidade de Goiânia, inclusive para a candidatura também, né, de Júnior Friboi, movimentando a política aqui na nossa cidade, que é onde tem um grande número de eleitores que vão votar aí em 2014. Nós vamos, então, ali e voltamos já, é rapidinho. De dezembro, a gente falando, o último domingo do ano, exatamente, a gente já batendo na porta de 2014. Gente, vai ferver esse ano de 2014, eu quero estar viva para ver. Bom, vamos falar então sobre as questões regionais, aquilo que movimentou a política aqui em Goiás e também em Goiânia. Claro, as pré-candidaturas, a gente não pode deixar de falar. Até no final do bloco eu falei a respeito aí da oficialização, né, da pré-candidatura de Júnior Friboi. Foi uma briga esse ano, essa história, até que saiu então o nome, né, como pré-candidato de Júnior Friboi pelo PMDB. Será que vai colar isso em 2014? O que vocês acham, Wellington? Bom, acredito que a pré-candidatura de Júnior Friboi começou meio que movimentando a principal aliança de oposição, que é PMDB-PT.
há uma insatisfação clara dos aliados do ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, que o querem como pré-candidato ao governo, acreditam que ele ainda pode encarar mais uma eleição. Mas a insatisfação maior é por parte do PT, que vê no lançamento da pré-candidatura de Júnior Friboi a possibilidade de também lançar um pré-candidato, e já o fez com Antônio Gomide, prefeito de Anápolis. E vários petistas afirmam claramente que não veem a possibilidade de Friboi de conseguir reunir alianças, de se posicionar bem nas pesquisas eleitorais. Acreditam que Antônio Gomide pode ser um nome melhor nesse aspecto e querem essa definição da candidatura da oposição só para o mês de março. Júnior Friboi tem sido competente, pelo menos, para angariar alguns aliados. Hoje, boa parte da bancada estadual do PMDB já o apoia. Os deputados Daniel Vilela, Samuel Belchior, já tem o apoio de grande parte da bancada estadual e também de parte da bancada federal. O deputado federal Leandro Vilela, Pedro Chaves já o apoiam. E da maioria dos prefeitos. E da maioria dos prefeitos. Ele conseguiu costurar bem dentro do PMDB, com exceção daqueles que apoiam Iris Rezende. O difícil vai ser ele conseguir puxar o PT. Mas outros partidos da oposição também já declararam apoio a Júnior Friboi. É o caso do PTN, que é presidido em Goiás por Francisco Geda, que é amigo de Júnior Friboi. É o caso do PROS, que dizem, nos bastidores que Friboi teve também uma articulação aí para a criação do partido, É o caso do PRTB, que também é bem ligado. Ele tem pelo menos aí hoje uns 5 partidos de oposição. A dificuldade está com o PT, ele tem até março para resolver essa situação com o PT e com os aliados de Iris Rezende. Mas falar é fácil. Eu quero ver a hora realmente das convenções e bater o martelo no nome dele. O professor Alberto falava aqui sobre um cenário já definido. Eu ainda tenho uma certa dificuldade de enxergar exatamente os candidatos para 2014. O senhor acha que já está certo? A definição que eu quero falar é sobre pré-candidaturas. Definir candidatos ainda realmente só depois das convenções. Mas de pré-candidatura, para mim, está muito clássico. A base aliada vem de Marconi, até porque se não tiver o Marconi na frente, essa base aliada vai ficar desunida, não tem um outro nome para colocar. Então, Marconi Perillo, acredito que é o pré-candidato mesmo da base aliada do governo. E na oposição tem aí realmente o Friboi, que ele conseguiu decolar. Foi muito difícil decolar, foi pesado para ele. Ele está conseguindo decolar e já é uma realidade já a candidatura dele, a pré-candidatura dele para o governo, pelo PMDB. E o que falta? Agora, a senha que falta é Iris Rezende. O que o Iris quer nesse processo eleitoral? Essa é a senha. O Iris quer ser o quê? O Iris tem que dizer, ao momento que o Iris se posicionar, aí nós vamos saber, o Júnior Friboi é candidatíssimo mesmo. Mas já teve críticas, por parte do... E aí vamos saber até a posição do PT. Porque aí o PT vai se posicionar. O PT quer Iris. O PT quer Iris porque acha melhor, porque eles não conseguem conviver com o Friboi para vice. O Friboi não vai para vice. Então, aí eles teriam como ocupar melhor um espaço de vice com o Iris. O espaço que o PT está brigando, na verdade, é para ser vice. Ele está brigando para ser vice, está montando força para ser vice. Na verdade, o que vai acontecer vai ser basicamente, existe uma pré-formatura de um chapão aí da oposição, que é Friboi para governador, um vice do PT, que eles vão definir um vice que eles acharem interessante, certo? E o Iris para Senado. Essa seria uma senha que está se desenhando. Agora, vai depender de Iris e a gente falar, é isso que eu quero. Sábado, se ele falar que não quer... Sábado eu conversei na Câmara Municipal de Goiânia, eu conversei com o Mizar Lemos, que ele é o presidente do Diretório Metropolitano do PMDB. Ele deixou bem claro que se Friboi não crescer nas pesquisas até meados de março, talvez um pouco antes, outro nome vai ser colocado no lugar. Agora, é importante saber justamente o que o senhor informou. Eu acredito que Iris é que vai definir essa questão. Acho que sem o apoio do Iris, qualquer que seja o candidato do PMDB, o PMDB não tem êxito. O maior cabo eleitoral do PMDB é o Iris Rezende. Agora, não sei se ele ainda tenha vontade de ser candidato. Eu acredito até que vontade ele tenha. Não sei se ele terá condições, até físicas, de ser candidato, se a família dele vai querer, vai permitir também que ele seja candidato. Ao governo ele quer ser candidato. Ali tem DNA de política, que vive política 24 horas, até dormindo, sonhando é política. Eu tenho dúvida se ele quer sair para o Senado. Mas a questão o Anderson Silva também gostaria de ter ganho do americano. Agora, eu tenho dúvida se o Iris gostaria de sair ao Senado. Aliados dele dizem que ele não gosta muito do trabalho em Brasília, no Congresso Nacional. E em relação à família, eu acredito que eles querem tanto quanto ele
sair para governador. Eles ainda têm essa vontade. Numa homenagem que foi feita a ele na Câmara de Vereadores, pelos 80 anos de Iris Rezende, a filha dele, Ana Paula, se eu não me engano o nome dela, fez um discurso, inclusive, um discurso politicamente pronto, né, de defesa de Iris como candidato a governador. Inclusive, fez críticas indiretas, né, a Júnior Friboi, falando que política não se faz só com dinheiro. E a dona Iris Araújo, deputada federal, tem sido uma das principais críticas desse posicionamento de Júnior Friboi até agora. Então, ele tem o apoio da dona Iris e da filha e tem a vontade também, segundo alguns aliados, embora tenha preferido ficar um pouco mais calado nesse processo, nessa posição de conselheiro político que ele disse ter assumido desde 2010. E a estratégia que a gente vê do governador Marconi Perillo é muito interessante. Tá? O Marconi Perillo está se fortalecendo muito no interior e vem do interior de novo, né? Vem do interior para os grandes centros, né? Ele está se fortalecendo muito no interior. A gente fala muito mal de um ou do outro, o pessoal não gosta, até político liga para mim falando: você é partidário de fulano. Não é nada disso, não. Eu tenho que falar o que eu presencio e vivo. Por exemplo, eu fui nessa GO 40, né? GO 20, que foi inaugurada agora, sei? 040. 40, né? Fui até Cromínia nesses dias aqui nela, a estrada está ótima. Não tem como... O pessoal do interior está amando o que está acontecendo no estado. Certo? Tem muita coisa boa acontecendo. E o Marconi Perillo está apostando realmente que ele vai conseguir trazer a eleição do interior para o centro. Agora, professor, eu não sei se o senhor lembra, em 1998, às vésperas também, o PMDB fez muitas obras. Né? O PMDB, inclusive, começou na frente. O Iris fez um mandato aí que ficou marcado aí como mandato da infraestrutura em Goiás, entre 91 e 94, depois... seguida, Maguito Vilela continuou essas obras. E mesmo assim, Marconi entrou, porque o pessoal já estava cansado já de tantos anos de PMDB. Marconi conseguiu ganhar como o tempo novo, o homem novo. Agora é o PSDB, é o grupo do PSDB, pelo menos, que está há 16 anos no mandato. Então, acredito eu que, apesar dessas obras, o Marconi vai ter uma dificuldade enorme, talvez a maior dificuldade na história dele, de ganhar uma eleição. A gente falando aí de agenda positiva, mas nós vimos também neste ano algumas medidas que podem ser contrárias, na verdade, aí aos candidatos, não ao candidato, mas ao partido, como por exemplo aqui em Goiânia. A gente viu duas ações, né? A do plano diretor, o Wellington mesmo cobriu, e também o Charles na Câmara. E, por fim, agora no final do ano, essa grande discussão com relação à possibilidade do aumento da planta de valores daqui de Goiânia, que geraria aumento do IPTU e ITU, que acabou sendo derrubada. Algumas pessoas disseram que foi bom, outras para o governo, e outras disseram que foi ruim. Então, e aí, como é que fica essa questão da imagem para 2014? Governador Marconi Perillo, com uma agenda positiva, inaugurando obras, né, fazendo projetos, ampliando, né, essa ação dele no estado. E, por outro lado, aqui, que é o PT, em Goiânia, o governo, então, encaminhando algumas medidas que não são tão populares e que, para muitas pessoas, muitos críticos, não é legal em ano pré-eleitoral e ano eleitoral também, né? O que vocês pensam? A gente já está partindo para o final, então não podemos demorar muito, tá, gente? As administrações das oposições no estado vão ser determinantes para o ano que vem. Se o prefeito Paulo Garcia estiver bem, se o prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, estiver bem, se o prefeito de Anápolis, Antônio Gomide, estiver bem, vão ser cabos eleitorais para o candidato da oposição ao governo estadual. Em contrapartida, se eles não estiverem bem, aí a balança pesa para o outro lado, né? E a oposição quer que eles estejam bem justamente porque hoje a oposição governa as 3 maiores cidades do estado, mas ainda tem dificuldade no interiorzão, né? E no entorno de Brasília, que é onde o governador Marconi Perillo sempre foi muito forte. Em Anápolis também, mas hoje Anápolis tem uma administração petista, a oposição acredita que é possível balancear. Mas em 2010, apesar da administração petista, inclusive com o Gomide, muito bem avaliado lá, Marconi teve quase 90% dos votos. Essa é uma queixa, inclusive, do PMDB, diz que faltou trabalho dos petistas lá. Né? Mas o PMDB lá está morto em Anápolis. O PMDB não existe. Eles esperavam um trabalho do PT lá em 2010, um trabalho que... Agora chama a atenção o seguinte, muitas pessoas estão dizendo aí que o melhor candidato seria Antônio Gomide, na chapa do PMDB e PT. Pelo menos uma situação interessante de se observar. Anápolis é o grande cabo eleitoral do Marconi Perillo. Ele perderia isso, né? Ele perderia, então,
esse lugar onde ele obteve tantos votos assim. Os votos passariam a ser de Antônio Gomide. Marconi, ele nunca ganhou eleição em Goiânia para governador. Nem Aparecida, E acredito que com Antônio Gomide e o PMDB na vice, ele continuaria perdendo a eleição em Goiânia e Aparecida de Goiânia, cuja administração é Maguito. Então, mais uma vez, quem decidiria a eleição seria o entorno de Brasília, que eu acho que perdendo Anápolis ficaria complicado de resolver. Eu queria só complementar aqui, para não esquecer, mandar um abraço para a Suzane, para o Vicente, para a Mario, que estão assistindo o programa, e também para o Ulisses, líder da Vila União, ele disse que não perde o programa. É verdade. Inclusive, ele vem, participa conosco aqui. Não veio hoje, né? Tá faltando hoje. Faltando ele, faltando o Jonas também, que sempre estão aqui parceiros conosco. Eu queria, Luzeli, só dar uma contribuição aqui para a Prefeitura de Goiânia e para o prefeito. Tá? Quando a gente critica, não é criticando para pejorativo, não é até mesmo para ter um acerto, tá, prefeito de Goiânia? Paulo Garcia. O senhor é uma pessoa inteligente e tal, mas a administração do PT sempre peca, né, pelas articulações políticas. Foi com o Pedro Wilson assim, foi com o Darcy Acosta assim, está sendo com o Paulo assim. Então, prefeito, presta muita atenção, coloca atenção mais nessa articulação política, certo? Acho que esses membros que estão aí dentro do Palácio, essa é uma posição minha, o senhor está muito mal assessorado politicamente. Tem que melhorar a assessoria. O senhor é uma pessoa séria, o senhor está trabalhando, o senhor é trabalhador, o senhor é uma pessoa que sabe do compromisso que tem. Quem conhece o senhor sabe que o senhor é um homem do bem, que quer fazer o bem para Goiânia, sente quando as coisas não acontecem bem para Goiânia. Sou um goianiense de raiz, lá de Campininha. A gente conhece a formação, o caráter familiar do senhor, família e tudo mais. Mas o que a gente percebe, na verdade, é que aquelas pessoas que estão fazendo articulação política dentro da prefeitura não são as melhores pessoas que o senhor poderia ter. Por isso que perdeu o PTU e por isso correu o risco de perder também a aprovação das áreas públicas também. Por isso que tem problemas, dificuldades aí com relação até manifestações de eventos que o senhor está participando. Então, prefeito, dá uma olhadinha para isso. O senhor está falando em reforma política agora, reforma administrativa na prefeitura. Faça sim. Inclusive, é um pedido até do Íris aí, com relação à prefeitura, faça. E vocês que são partidários da prefeitura, que estão do lado da prefeitura de Goiânia, deixem de ser tão sentimentais como vocês estão sendo. Sejam mais racionais. Certo? Nós estamos falando por bem de vocês que estão na administração. Porque esse sentimentalismo de vocês está afetando, inclusive, a vida da população goianiense, tá bom? Ok. Um desabafo, né, no final agora? Desabafo no final e a gente vai, então... Que me criticaram essa semana, porque semana passada eu falei algumas coisas aqui, eu falei, gente, estou falando pro bem de vocês, acorda, abre o olho, para com esse sentimentalismo de vocês, usa mais a razão para benefício até da cidade de Goiânia. Eu sou goianiense, sofro com isso. Então, para com isso. Vamos olhar para a cidade com um pouquinho mais de ração, com visão crítica, com criatividade, vamos procurar soluções mais alternativas, mais viáveis para a cidade. Luzeni, só complementando aqui a fala dele, eu participei de alguns eventos do prefeito Paulo Garcia. Um exemplo foi lá de entrega das casas lá no setor... Bom, não me lembro o nome do setor. Mas ele... Lá, em outras ocasiões, ele critica a imprensa, porque a imprensa está criticando. Então, essa é a função. A imprensa não está criticando. A imprensa está mostrando as coisas erradas que estão ocorrendo em Goiânia. Então... Eu acho que ele peca na questão da articulação política. A articulação política que o Paulo está vivendo é a mesma que o Pedro Wilson passou. É o mesmo grupo, com mesmas conversinhas, com as mesmas coisas, prefeito. Certo? O senhor é companheiro. Eu sei que o Paulo é companheiro pra caramba. Ele não abre mão desse companheirismo, certo? Mas dá uma olhadinha com um olho mais crítico para essas articulações políticas que o senhor está envolvido, com esses assessores aí. Faz uma reforma administrativa, dá uma balançada na galera aí, que o pessoal tem condição de produzir muito mais do que está produzindo. Viu? E 2014 está chegando. Bom, vamos terminando então com esse desabafo aqui. Nós vamos terminando o Politeia de hoje, o último do ano. Queremos agradecer muito a sua participação, a permissão para estarmos na tua casa, nessa parceria para que você abra aí, né, a sua televisão, liga a sua televisão conosco aqui, e a gente está crescendo. E terminamos o ano, graças a Deus, pontuando muito bem no Ibope. Estamos aí com mais de 30 mil pessoas ligadas conosco, então isso é uma vitória para nós aqui do Politeia e com certeza eu acredito que para a população, porque vai abrindo os olhos também com relação ao que acontece no mundo da política. Quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui durante este ano de 2013 e também a vocês que hoje nos ajudaram a fazer
fazer esse balanço, essa retrospectiva do que foi importante neste ano de 2013. Wellington, obrigada. Espero que em 2014 nós estejamos aqui firmes e fortes no Politeia. Se Deus quiser, estaremos sim. Uma boa noite a todos, um bom restinho de domingo. Eu também quero mandar os meus abraços aqui para Ivani, minha cunhada, que é telespectadora assídua, não perde um domingo, para a dona Nayara Cristina, essa linda, que também está nos assistindo. E para todos que devem estar acompanhando lá na casa da dona Luísa, aqui no Garavelos. É muita gente, não dá para citar o nome de todo mundo. Uma boa noite a todos e até domingo que vem. Charles, muito obrigada por nos ajudar a fazer esse último programa, né, de 2013. Que 2014 venha e que você também venha participar conosco. Muito obrigado, Luzeni Almeida. Obrigado ao Wellington, ao Alberto e a você, telespectador, que esteve acompanhando aí essa 1h30 falando sobre política. Um feliz ano novo a todos, um grande abraço, que esse ano de 2014 seja de realizações para todo mundo. E muito obrigada também ao professor Alberto Carlos, né? Desabafando hoje, abrindo o coração. E 2014 vem aí muito pra gente ainda realizar. Ok, ô comadre, obrigada, viu? Ô, de nada, compadre. Ô compadre, obrigado. Ô compadre, obrigada, tá, por ter nos dado essa oportunidade de estar com você falando de política, de um assunto tão bom, tão gostoso, tão importante para a vida da gente, tá? Um abraço para comadre, para compadre, né, Elane, Eliane, para Tereza Maria, né, para Jennifer, para o Jefferson, para o Hélio Borges, para Alan Coelho, para Cleonice, Luiz Fernando, um abração, tá, compadre? Para Edna Pereira, para o Ulisses da Vila Canaã, né, que esteve com a gente aí pedindo um abraço, Ricardo Barbosa, parabéns pelo seu aniversário, Tiago Bento, Acido, Maione Padeiro, que fez um contato com a gente aqui, um abraço para vocês. Compadre, obrigado mesmo, certo? Que o ano que vem seja muito, mas muito melhor, que será o melhor ano da sua vida. Esse é o nosso pedido, tá bom? E vai ser um ano de muitas decisões na nossa vida. É um ano de tomar uma decisão de ter um voto correto, tá bom? Um beijo bem gostoso, uma semana bem boa. E aproveita, compadre, comadre. Faz uma pamonha bem gostosa essa semana. Tem tanto milho bom aí. Vão comer uma pamonhinha gostosa essa semana mesmo. E pode convidar a gente aqui, a gente vai com vocês deliciar essa pamonha, tá? Um beijão gostoso, uma boa semana. E um feliz 2014. Se Deus quiser. Muito obrigada a você que esteve conosco e que com certeza eu acredito que vai ficar. Multiplique aí, diga, olha, tem um programa ali que fala a respeito de política muito legal. E quero terminar dando um abraço também, já que todos aqui estão abraçando, a um telespectador muito especial. Meu sobrinho, ele tem 7 anos, gente, o Gabriel, que é o filho aí do Jonatas e da Pretinha, né, minha cunhada, meu cunhado, que assiste. E eu acredito que é nessa geração que nós devemos nos focar agora, que está vindo, né? A gente criar uma cultura diferente de combate à corrupção, de pessoas políticas que pensam o mundo, que pensam as estruturas, a sociedade, para fazer, claro, um mundo melhor para todos nós. O Brasil está crescendo, ganhando mais força e essa geração que está vindo, com certeza, será mais vitoriosa do que nós, porque nós já vencemos muito, né? Obrigada a todos, um feliz 2014. Continue conosco, porque 2014 é ano político, ano de Copa, e nós vamos estar aqui. Inclusive, a única emissora no estado de Goiás que faz aí toda a cobertura no dia de eleição, né, do primeiro e segundo turno, de início até o final da apuração aqui. E a Rede Fonte de Comunicação faz uma televisão, faz um rádio voltado para você e para sua família também. Grande abraço, beijo, a gente volta semana que vem no domingo, ao vivo. Até lá!